Olá pessoal, eu sou o professor Éder Almeida e nós estamos apresentando esse projeto, né, sobre a importância da videoanimação nas aulas de Química. Né? Escolhemos 4 pontos, 4 tópicos que são abordados tanto no ensino médio de uma forma não tão frequente, mas também no ensino superior com uma forma mais frequente, de alguns detalhes do conteúdo que podem gerar dúvidas pelos alunos quando o professor explica as suas aulas. Né? Esses pontos que a gente escolheu foi o funcionamento da pilha de Daniel, né, na parte de eletroquímica, os mecanismos SN1 e SN2 na parte de química orgânica e um fenômeno da química analítica, que é a reprecipitação, pode-se chamar assim, né, ou transposição de precipitado, né, quando a gente tem a gente oferece uma condição de formar uma substância de menor solubilidade diante da outra. Há uma mudança de cor. A gente fez isso com uma situação que ocorra a mudança de cor. Muito bem, o que a gente está querendo colocar nesse slide aqui, conversando com o colega? É para que o colega não entenda que a gente está querendo dar aula de química para um colega, senão nós não escolheríamos um professor para avaliar o nosso trabalho. Tá certo? Avaliar o que seria, que pode gerar o nosso artigo. Não temos essa intenção. A nossa intenção é fazer uma narrativa, sou eu que faço a narrativa, de uma sequência num único slide, né, onde a gente usa um modelo tirado do aplicativo PowerPoint. Tá? Esse modelo nem sempre representa de forma fidedigna aquilo que tem nos livros de química, aquilo que tem nos artigos apresentados. Tá? Então, o nosso pedido aqui é que o professor tenha essa consideração. Entender que o PowerPoint não foi feito para aulas de química. Se você tiver que fazer uma versão que aumente esse grau de veracidade daquilo que você explica, né, você vai precisar importar, né, figuras, estruturas de outros aplicativos, que não é o nosso objetivo. Não é o objetivo do nosso trabalho. Tá certo? Então, eu gostaria que fosse considerado esse tipo de situação. Outra coisa quanto à questão dos conteúdos. Né? Esses conteúdos eles foram tirados de livros clássicos que a gente conhece do ensino médio e superior, principalmente do ensino superior. Mas ele pode ter sido interpretado de uma forma que você interprete de uma maneira diferente. Então a gente pede até desculpas se a gente cometeu alguma falha, aceitamos sugestões, mas a proposta não é essa. A gente não deseja que você pegue esse produto e aplique diretamente nas suas aulas como se fosse seu. A gente está oferecendo uma versão em apresentação de PowerPoint aberta para você modificá-lo do jeito que você achar melhor. Tá certo? Ou seja, o professor ainda é você. Não sou eu que vou entrar na sua aula explicando coisas que, naturalmente, você gostaria de explicar. Eu acho que a pergunta principal que um avaliador deve fazer para esse trabalho, se eu estivesse na condição de avaliador, eu aplico o PowerPoint nas minhas aulas? 2. Se eu aplico, como é que eu preparo o meu PowerPoint? Eu, por exemplo, venho assistindo muitas aulas e vejo que os professores, os meus colegas, que são meus professores, né, eles, quando fazem uso do PowerPoint, eles lotam o PowerPoint de informações, né, muitos tirados de artigos, de livros, muito interessantes, mas com aquelas figuras, quando tem figura, a figura ela fica, digamos assim, estática. Então, ela não acrescenta muito na prática didática. O professor precisa, vamos dizer assim, se esforçar muito para tentar explicar aquilo. E nem sempre ele é feliz. Né? Nem sempre ele consegue passar aquilo que ele deseja para o aluno. Ou o aluno apresenta uma dificuldade, ou ele próprio está tendo uma dificuldade para explicar o que ele quer. Isso é muito comum. Tá certo? Então, isso eu vejo frequentemente. Isso foi, inclusive, o estímulo pelo qual eu pensei na videoanimação. Tem que lembrar também, volto a falar, que a videoanimação ela é um modelo, ela segue um caminho mais ou menos semiótico. Ela não tem a intenção de mostrar a veracidade. Agora, ela tem um lado complementar. Muitas informações são informações que, às vezes, no laboratório, o laboratório não nos dá, porque o laboratório ele é macroscópico. Então, nem sempre ele consegue, no campo microscópico, nos dar, por faltar isso, nos dar essa visualização. Então, eu espero que você goste do nosso trabalho, mas que tenha essa reflexão.
tá? Não aquela reflexão de ficar o tempo todo, né, tentando corrigir, porque muitas limitações são do próprio PowerPoint. Muitas limitações podem ser da interpretação que nós fizemos do fenômeno, então pode ser rediscutido isso através de uma correção, tudo bem, eu acho, mas que isso não seja o principal elemento da avaliação do nosso trabalho. Que o principal elemento seja a validade, repito, a validade da aplicação das videoanimações feitas em PowerPoint como maneira de modificar, né, de melhorar, de esclarecer a sua prática docente. Aquelas dúvidas que os alunos perguntam quando fazem a avaliação, não são bem sucedidos, né, na sua vida como professor. Tá? Desde já eu desejo sucesso, tá? E um abraço. Bom, gente, nesse vídeo que a gente vai apresentar, escrevendo esse slide, o objetivo não é explicar química orgânica para você que é professor, tá certo? O objetivo é mostrar, através de uma narrativa, uma dinâmica que possa servir de sugestão para o uso dessa videoanimação, tá bom? Nesse caso, foi escolhido o mecanismo de reação SN2, um ponto muito que gera muita dúvida, né, quando o aluno estuda isso ou no ensino médio, que estuda muito pouco, ou no ensino superior, que certamente estuda na química orgânica. Tá bom? Então esse é o nosso objetivo. Eu escolhi para exemplificar essa reação química aqui, que é uma reação de substituição nucleofílica, onde o 2-bromo-butano, com a presença do íon hidroxila, essa hidroxila pode vir de uma base tipo hidróxido de potássio meio aquoso, se transforma no butandoisol. Tá certo? Então esse é o modelo. Eu tirei esse modelo de um livro de química orgânica relativamente difundido, que é o livro do Alinger. Tá bom? Muito bem. Se você perceber, é claro que o grupamento de saída é esse grupamento representado pelo átomo de bromo. Ele sofre um ataque nucleofílico pelo grupamento OH-, o OH- é um agente nucleofílico, logo a molécula do 2-bromo-butano seria o substrato, e no lugar do bromo entra a hidroxila, e o brometo funciona como se fosse o chamado grupo de saída. A proposta do nosso trabalho é combinar duas coisas. Combinar a parte da energia, como funciona isso a nível de energia, tá certo? E como funciona a estereoquímica. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei aqui a molécula do 2-bromo-butano. Esse carbono preto é um carbono quiral, né? É bom lembrar que esse tipo de reação é muito comum quando esse carbono, que tem um grupo de saída, ele é primário ou secundário, que pode gerar carbocátion primário ou secundário. E temos aqui o nucleófilo, que é a hidroxila. Então, eles estão nesse estado que a gente pode chamar de estado inicial. É bom lembrar que essa molécula ela tem configuração S, né? Já que o carbono é quiral, ela pode apresentar a estereoisomeria ótica, e nesse caso ela tem o comportamento S, né? Ela desvia a luz polarizada para a esquerda. Muito bem, e aqui está o patamar gráfico do estado inicial. O que acontece? Essas ligações têm que ser quebradas. Então, a energia cresce, é uma energia de ativação que atinge o que a gente chama de estado de transição. Esse estado de transição ele é curioso, porque a molécula que é tetraédrica, ela com 3 ligantes, vamos primeiro deixar o quarto ligante assim sob suspense, né? Ele passa a ter uma configuração quase que uma configuração, uma configuração triangular, só que a gente posicionou com plano perpendicular. Você pode ver que o grupamento CH2, CH3 etila, ele está para dentro do plano e o CH3 está para o lado de fora. Então ela, na verdade, está perpendicular ao plano do slide. Tá ok? Mas é bom perceber que falta o quarto ligante. E o quarto ligante está num processo de substituição do grupamento bromo e do grupamento hidroxila. Então a gente faz assim. Ó, aqui é um eixo que vai nos ajudar, e aqui estão o que seria o quarto grupamento, ou bromo ou hidroxila. Isso compõe o que a gente chama de estado de transição, que é o estado que está no complexo ativado, digamos, do nosso gráfico de energia. Tá certo? Então a gente chama isso de estado de transição. A gente costuma representar dessa maneira. Bom,
E o que acontece nesse momento? Nesse momento, vai ter que ocorrer a saída do bromo, né? Posso chamar até de brometo, mas ali está representado com carga formal, e a entrada da hidroxila, porque a gente não tem ainda uma definição do que realmente aconteceria, se essa reação vai acontecer ou não. Então, a gente tem aí, então, o bromo como grupamento de saída, o bromo negativo como grupamento de saída, e a hidroxila entrando. Então, ao formar a ligação, a energia cai e passamos para o estado final. No estado final, o que acontece? O fato do bromo, né, ter saído por um lado e a hidroxila ter entrado do outro, gerou essa molécula, né? A molécula agora é do álcool, que é lá em cima, só que ela tem um detalhe, né? E o brometo, né, que saiu na forma de nucleófilo de grupo de saída, e nós temos aqui uma inversão da parte estereoquímica. A molécula inicial era R, agora ela era S, perdoe-me, agora é uma molécula SR, né? Uma molécula de comportamento de desvio luz polarizada para a direita. Então, as reações que têm o mecanismo de SN2, que é chamado de substituição nucleofílica de segunda ordem, ela, quando tem o local que vai ocorrer a substituição, um carbono, um centro quiral, ela sofre uma inversão. Chamam de inversão de Walden, ok? E a lei de velocidade? Bom, como tanto o grupamento hidroxila como o substrato, eles são protagonistas, né, do processo de chegada ao estado de transição, eles são reagentes importantes para a lei de velocidade. Logo, nós temos essa lei de velocidade, essa fórmula C4H9Br é a do 2-bromobutano, e então multiplica pela concentração dele vezes a concentração de hidroxila. Isso quer dizer, então, que é uma reação que tem ordem 2. Por isso que vem o termo substituição nucleofílica de segunda ordem. Bom, eu espero que eu tenha conseguido dar uma explicação razoável sobre o funcionamento do mecanismo SN2, destacando aí, né, a parte energética e a parte estereoquímica. Quero deixar claro que essa proposta, isso aqui é uma proposta, não é uma aula pronta, tá certo? É para você, colega, que está avaliando esse trabalho, de validade ou não para esse mecanismo de trabalho, através das videoanimações, tá certo? Como uma forma de ilustrar melhor o seu trabalho. Claro que você tem total liberdade para criar dentro dessa ideia que lhe foi proposta, tá bom?